querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Francine Lopes e eu me tornei psicóloga exatamente em virtude da minha mãe, através de uma mania. Você sabe que eu criança, eu visitava tudo que é cemitério com a minha mãe, mas eu não entendia ainda exatamente pela tenridade que aquilo era um problema psicológico dela, uma mania dela. Qual era a mania que a minha mãe tinha? E isso eu só descobri depois que eu fui estudar e acabei me formando psicóloga. A mania da mamãe recebe o nome de enteomania. Enteomania significa aquela pessoa que sempre faz alguma coisa porque ela diz assim: Deus está me inspirando, Deus está pedindo que eu faça. Gente, isso é uma doença. As pessoas que exageram nisso, Deus está pedindo que eu faça isso, Deus está pedindo que eu faça aquilo, Deus está me inspirando a fazer isso, Deus quer que eu faça isso. Isso é doença e recebe o nome de enteomania. A gente estuda isso em psicologia, portanto Freud explica. E a minha mãe tinha essa mania, e a mamãe, ela vivia em cemitérios devido à sua enteomania. Ela dizia assim: Deus está pedindo que eu passe no cemitério e que eu faça uma determinada oração no interior do cemitério, perto da tumba tal. Enfim, a cabeça da mamãe, eu não posso dizer que ela criava aquilo, mas na verdade era um problema psicológico que ela tinha, essa enteomania de se sentir sempre inspirada por Deus a fazer aquilo. Então eu comecei a frequentar tudo que é cemitério com a minha mãe, que ela chamava de a última morada. A minha mãe não falava cemitério, falava: eu vou à última morada, porque Deus está me inspirando a ir lá, eu preciso ir. Então eu, menina, acompanhava minha mãe e eu até gostava, eu sinceramente amava aquele passeio preferido da minha mãe, que era andar pelos cemitérios, ler as lápides. A mamãe procurava saber qual o motivo que aquela determinada pessoa morreu, por que agora ela estava na sua última morada. Eu adorava esses passeios. Eu estava influenciada, obviamente, pela minha mãe, o que é normal, o que é natural de acontecer. Isso não denota nenhum problema psicológico. É apenas o hábito de uma família. Você normalmente segue aquilo que a tua mãe gosta, que o teu pai gosta. Passa-se de mãe para filha, de pai para filho, etc. Só que numa dessas andanças macabras da minha mãe, a mamãe, ela viu sobre um túmulo um lindo de um vaso dourado. Ele era um vaso alto, ele era dourado, ele era muito bonito. E aí a minha mãe, pela primeira vez dentro do cemitério, ela tirou assim as flores que existiam naquele vaso. Bonito vaso. Eu era baixinha ainda, eu era pequenininha, porque à época eu tinha meus 10 aninhos de idade, então eu podia dizer para você que o vaso era metade da minha altura. Lindo, um vaso realmente muito bonito. Dentro dele, só pedaços assim de flores brancas. Eu acho que aquele copo de leite. Mas já estavam murchos, então minha mãe tirou aqueles copos de leite, aquele resto de copos de leite, a flor que havia dentro do vaso, e ela falou: eu vou levar esse vaso para casa. A mamãe disse a mim. Eu fiquei olhando para ela meio que assustada, e ela falou: não fica assim, com essa cara assustada. É que Deus está pedindo que eu leve esse vaso. Deus está me inspirando a levar esse vaso para casa. E eu me lembro que nesse dia, a mamãe estava com um caderninho que ela anotava tudo que ela via no cemitério. E ela anotou o nome dessa pessoa onde estava o vaso. E eu me lembro perfeitamente, porque o nome eu nunca mais vou esquecer. Michel Abdur. Eu lembro que era esse nome, Michel Abdur.
falecido a 3 de abril de 1987. Estava na lápide dele. E tinha, curiosamente, até o dia da semana, uma sexta-feira. Estava tudo escrito lá e mamãe copiou no papel dela, no caderninho que ela levava consigo. Colocou o nome, a data, 3 de abril de 1987, sexta-feira. E a mamãe levou para casa aquele lindo vaso. Ele era um vaso dourado. Deu trabalho para a mamãe levar. Eu não sei como ela conseguiu sair do cemitério com aquele vaso. Eu acho que, devido à sua credibilidade na cidade, ninguém a questionou, porque ela saiu abraçada com o vaso e eu junto, de mãos dadas com ela. Saiu do cemitério e assim nós fomos para casa, e foi uma dificuldade porque nós pegamos um ônibus para voltar para casa, e eu me lembro que, devido ao vaso, a mamãe nem passou pela roleta. Ela pagou o ônibus, me lembro como se fosse hoje. Ela pagou o ônibus e falou: não dá para eu passar pela roleta com esse vaso. Então me lembro que o cobrador girou a roleta pela minha mãe. Chegando em casa, a minha mãe colocou aquele vaso lindo, dourado, na mesinha de centro da sala. E a partir daquele momento, a mamãe passou a ter muito ciúme daquele vaso, o qual, apesar de ter sido encontrado num velho cemitério, era brilhante, como se tivesse acabado de sair da loja. Aquele vaso devia custar caro. Eu não tenho ideia do valor, porque, repito, eu tinha 10 anos à época, mas devia custar caro, muito caro. Com certeza o vaso devia ser uma relíquia, pelo menos ela lá em casa para nós. A minha mãe passou a ter muito ciúme do vaso, e ali ela recolhia flores e colocava. Flores que nasciam no nosso próprio jardim ou em qualquer outro jardim da vizinhança. Só não me lembro da mamãe comprar flores. Ela dava um jeitinho de manter o vaso sempre com flores. Apesar de eu ser uma menina de apenas 10 anos à época, eu sentia um aperto no peito sempre que eu ficava perto daquele vaso. Não sei por quê. Meu peitinho apertava. E também batia depois um arrepio, um medo assim sem explicação. Às vezes, eu ouvia até vozes me chamando. Quando não, eu ouvia risos fantasmagóricos. Sabe aquelas risadas de filme de terror? Eu escutava. Às vezes eu estava deitada na cama e ouvia. Eu imaginava até que fosse algum filme, que mamãe estivesse com a TV ligada. Em algumas vezes, eu até levantava assustada para ver. Não, ela estava dormindo, a TV desligada. De certa forma, eu associava tudo aquilo à presença do vaso dourado e lindo na minha casa. Um belo dia, eu peguei a minha mãe. Detalhe, só morávamos eu e a mamãe em casa. A mamãe era separada do meu pai, era assim que vivíamos, em casa eu e a mamãe. Um dia eu peguei a minha mãe, que era Dona Silene, conversando com a Dona Eneida, a vizinha. E eu, como sempre adorava escutar assim conversa alheia e principalmente de adultos, fiquei mais ou menos atrás de uma porta e bem atenta à prosa das duas. E a minha mãe falava num tom alto até com a Dona Eneida. Eneida do céu, Eneida, você não sabe o que aconteceu aqui em casa essa noite, Eneida. Eneida, eu só estou esperando que Deus converse comigo para ver o que eu faço. Que foi? A Dona Eneida assustou. Que foi, mulher? O que aconteceu que você está assim tão assustada? Aí a mamãe, eu me lembro que ela ainda olhou à esquerda, à direita, para trás e falou: eu vou te contar, Eneida, mas eu estou muito assustada.
E eu lá, escondidinha e atenta a tudo. Mulher de Deus, Eneida, eu acordei essa madrugada umas 3 e pouca da manhã, umas 3:10, 3:15. E quase que eu fiz todo o meu cocô na cama, Eneida. Meu Deus do céu, mas o que aconteceu? O que houve, Silene? Eu escutei alguma coisa se arrastando. E quando eu olhei assim na direção da porta, eu vi a minha mesinha de centro, com o meu vaso dourado, bem em cima, de forma que a mesinha e o vaso estavam impedindo a minha passagem, ou a passagem de qualquer pessoa pela porta. Na hora, sabe, Eneida, eu pensei, será que foi a Francine, a minha filha, que arrastou essa mesa até aqui? Eu achei difícil, porque você sabe que a Francine é magrinha, a mesa é pesada, a mesa é de centro. E aquele vaso também é pesado e grande. Mas eu fiquei pensando, será que foi ela que empurrou a mesa até aqui? Mas por quê? A Eneida, a nossa vizinha, falou, de fato, a mesinha sua de centro é pesada. Para a menina Francine seria muito, ainda mais com um vaso em cima. E aí, o que você fez, Francine? Bem, eu empurrei, né? Eu empurrei a mesa de volta, tirando-a da passagem da porta e coloquei no centro da sala de novo. Falei, bom, amanhã eu vou conversar com a Francine e tirar a dúvida. De repente foi ela que empurrou essa mesa até aqui. E como eu levei aquele tremendo susto, eu tive que ir ao banheiro. Aí aproveitei e já dei uma passada no banheiro. Quando eu abri a porta do banheiro para voltar para o quarto, meu Deus do céu, olha a mesa de novo lá, exatamente na entrada do meu quarto, impedindo a minha passagem de volta, e o vaso ao centro. E você sabe, o vaso é alto. Aí, Eneida de Deus, eu quase que eu corri para sua casa, mas eu me lembrei da minha filha e até entrei no quarto dela para tirar dúvida. Se tivesse sido ela, ela teria acordado. Aí eu entrei, ela estava dormindo. A minha filha, Francine, estava dormindo. Eneida de Deus, o meu corpo inteiro gelou, eu fiquei com o braço todo arrepiado. A mesa estava impedindo a minha passagem para o meu quarto. E eu fiquei com tanto medo dessa vez de mexer nela, que eu acabei me deitando na cama com a Francine. Aqui um parênteses. Eu na hora nem vi que a minha mãe havia se deitado comigo. Eu só soube, na verdade, no dia seguinte, quando o dia amanheceu, porque ela se levantou da minha cama. Aí eu perguntei, mamãe, você dormiu comigo? E ela me respondeu, sim, eu fiquei com medo que você estivesse passando frio, minha filha. Você vê que a minha mãe, ela na verdade, mentiu para mim nesse dia. Agora voltando à conversa dela com a vizinha. Eneida, e agora que o dia amanheceu e que clareou, tudo bem, eu puxei de novo, sabe? A mesinha para o centro da sala com o vaso. Mas eu vou devolver esse vaso. Você vai devolver? Para quem? Eneida de Deus, eu não te falei? Não? Então, esse vaso eu trouxe do cemitério.
Pelo amor de Deus, Silene, o que você está me dizendo? Eu trouxe do cemitério, você sabe que Deus me inspira muitas coisas, né? Você diz que sim. Mas Deus inspirou você roubar o vaso? Não, Eneida, eu não roubei o vaso. É que eu senti que Deus estava falando comigo para eu levar o vaso para minha casa. E eu trouxe. E tanto é verdade que eu anotei aqui nesse caderninho. Aqui, nessa página, o nome onde eu peguei, a tumba onde eu peguei o vaso. Michel Abdur, falecido a 3 de abril de 1987, uma sexta-feira. Santo Deus, é da família dos turcos daqui. Silene, eu entendi. Esses turcos, eles são poderosos, eles são ricos. E com certeza esse vaso, eu vi que era muito bonito. Deve ter custado muito caro. E eu acho que o dono do vaso tá querendo mesmo que você devolva. Eu também acho que é isso. Só que eu tô com medo agora de devolver sozinha o vaso. Você iria comigo lá, Eneida? Até o cemitério? E a Eneida respondeu para minha mãe: lógico, não agora, mas depois do almoço. Eu tenho tanta coisa que fazer, eu vou adiantar o meu trabalho. E quando for umas 4 horas a gente vai. Tudo bem para você? Tudo bem, respondeu a minha mãe. Elas se despediram e eu tratei logo de disfarçar. Mas vocês imaginem o pavor que eu estava. Quando a minha mãe me encontrou, me viu olhando para o vaso, com aqueles olhos arregalados, e ela perguntou assustada: ô Francine, o que você está vendo aí no vaso, filha? E eu respondi: nada, mamãe. Nada, eu só estou olhando para ele. Naquele dia, quando deu exatamente 4 horas da tarde, Eneida batia palmas na casa da mamãe. E eu não podia ficar sozinha. Eu fui com elas. O vaso era tão pesado. Só que desta vez a minha mãe o embrulhou. Dessa vez a minha mãe fez o trabalho bem feito. O embrulhou. E seria muito mais tranquilo, porque não era sair do cemitério com ele, era entrar no cemitério com ele, e aí tudo mudava. Ele era tão pesado que a minha mãe foi dividindo entre ela e a Eneida. Eu nem pensar, porque eu não ia nunca aguentar com o peso daquele vaso. Chegando lá, caderninho na mão, a minha mãe procurou exatamente a tumba com o nome que ela já tinha anotado. Fomos até a sepultura, a mamãe colocou lá o vaso e tirou também da bolsa um maço de velas. Se colocou de joelho e começou a rezar. Até a Eneida, vizinha, participou da oração. E até a mim, a mamãe convidou: ô filha, ajuda a mamãe, reza aí uma Ave Maria, reza um Pai Nosso, pela alma desse senhor, se você quiser falar o nome dele, é Michel Abdur, tá? Eu já tinha escutado toda a história e eu nunca rezei com tanta fé. Sinceramente, eu nem sei qual é a oração que foi ouvida. Se a da mamãe, se a minha, se da Eneida vizinha. Eu só sei que a partir desse dia, a mamãe não voltou mais ao cemitério. Devido à sua doença psicológica, chamada enteomania, a mamãe continuava recebendo as inspirações divinas, as inspirações de Deus, mas, gozada, a partir desse dia, não recebeu mais a inspiração de voltar para o cemitério. Você vê que tudo mora aqui, né, na cabeça da gente. O tempo correu, passou, eu cresci, prestei meu exame vestibular,
entrei para o curso de psicologia na faculdade. Foi quando, então, estudando psicologia, eu comecei a estudar sobre manias. Eu tinha um professor de nome Eduardo e ele era um especialista nessa coisa de manias. Ele mesmo dizia que ele era enomaníaco. E eu perguntei, o que é enomaníaco, professor? Mania por vinhos. Tem cada uma. Você acredita que ele atendeu esse professor como psicólogo? Um sujeito que tinha empleomania. Aí eu falei, mas essa para mim é nova. O que é empleomania? E disse-me o professor Eduardo, mania de cargos públicos. Esse cidadão, ele prestava, a cada concurso público que ele tomava conhecimento, ele se inscrevia e ele prestava o exame. Em alguns, ele foi inclusive aprovado e chamado, mas praticamente ele gastava o que ele ganhava com novas inscrições. E ele dizia que depois do tratamento ele havia melhorado bastante. Eu falei, mas até isso existe, professor? Ele falou, existe a empleomania, mania por cargos públicos. Tem muito brasileiro que tem essa doença. Eu, por exemplo, me descobri mais tarde com uma outra mania que também é estudada na psicologia, eluromania. Eluromania, vocês nem imaginam o que seja. É a mania por gatos. Eu tenho 3 na minha casa. Tudo bem que tem gata também no meio, tá? Hoje formada, eu atendo muitas pessoas e especialmente a minha mãe, eu pude ajudá-la. Desde então, ela deixou um pouco de ter a enteomania. Tem falado menos que Deus está mandando ela fazer, que Deus está inspirando, que Deus a está inspirando a fazer. Tem falado menos, mas ainda não está totalmente curada. Mas essa mania da mamãe fez com que um dia eu tivesse contato com uma alma do outro mundo. Isso aconteceu dentro da minha casa. Hoje fiz questão de lhe escrever, pelo respeito que eu tenho pelo seu canal. Amo as histórias aqui apresentadas e espero que você faça um bom comentário a respeito da minha narrativa. Muito obrigada. Francine Lopes.